A agricultora é notificada para fazer prestação de contas de cerca de R$15 mil por ter sido candidata a vereadora em Marechal Thaumaturgo, segundo ela, sem saber. A mulher de 47 anos diz que é analfabeta e teve o nome registrado como candidata a vereadora pelo PRB em Marechal Thaumaturgo nas eleições de 2012. Segundo ela, não sabia que o partido tinha feito o registro de sua candidatura e nem recebeu recursos para fazer a campanha. Eu não sei ler. Eles foram lá, pegaram, pediram meus documentos, eu disse que não dava. Até que eles exigiu, aí ele disse, amanhã ou depois eu mando os documentos. Eu vim receber meus documentos com 15 dias. Chegou na minha casa com 15 dias. E ele não falou que eu tinha saído candidato. Só fez me entregar e não falou nada, mufambou. Aí eu quero que eu podia fazer? Nada, né? A mulher diz que os dirigentes do partido lhe informaram que ela seria candidata voluntária. Por isso não precisava se preocupar com prestação de contas. E no dia da eleição, votou em outro candidato. Eu era voluntária, dizer que era voluntária. Eu não fiz campanha, não pedi voto, não fiz nada, né? Nem propriamente meu, não corri meu, porque eu não sabia que eu era candidata. E no dia da eleição lá, a senhora foi votar? A senhora votou em quem? Eu fui votar, mas eu não votei nele não, votei naquele tempo, no Zeca, do Assis. A senhora não votou nem na senhora? Não votei não, porque eu não sabia. Eu não sabia se eu era candidata, né? Como é que a pessoa... Como é que eu vou votar em mim mesmo, que eu não sabia? E esse dinheiro que agora a senhora tem que prestar conta, a senhora pelo menos viu alguma coisa? Nem um centavo, eu não vi nada. Dona Maria diz que só soube que estava com problema na Justiça Eleitoral quando foi fazer a biometria em Marechal Thaumaturgo. Foi do dia que eu fui fazer a biometria no meu título e não fiz. Aí no fim, aí ele disse, você tem que ir cruzeiro, porque se você não for cruzeiro, você vai sujeito a perder seu Bolsa Família. Você não faz nada de benefício. Aí ele explicou por quê? Aí ele explicou por causa disso aí, por causa da prestação de conta que eu não tinha feito. Se tivesse ido fazer a biometria, nem sabia. Não sabia, eu não sabia dessa situação. O esposo da agricultora, que também é analfabeto, diz que não sabiam que estavam com problema na Justiça Eleitoral, porque não tinham recebido dinheiro para fazer campanha. Não sabia. Eu não sabia até por quê. Porque foi como ela conversou aí, que pegaram os documentos dela, trouxeram que era para voltar com 3 dias e chegar com 15 dias. E eu sabia que eles disseram que era para preencher uma vaga, porque o rapaz só saía candidato se tivesse a participação mais das mulheres, né? Aí precisava dos documentos dela, que era para colocar ela como candidata voluntária, né? Que não tinha o direito de pedir voto, nem ia sair recurso para a campanha e nem ia sair as propagandas. Aí nisso ficou, nós não sabíamos de nada. Quando foi, com bem 2 anos, foi que nós fomos saber, porque chegou a juíza de Thaumaturgo com o ofício para ela, que ela tinha que vir fazer prestação de conta, que ela tinha saído candidata. Ela disse, como? Que eu não sabia disso, né? Aí foi o que aconteceu, mas ninguém sabia. Procuramos o ex-presidente do PRB em Cruzeiro do Sul, Eltimar Sombra, e explicou que é de responsabilidade das diretorias dos partidos em cada município ajudar e orientar os seus candidatos sobre o registro de candidatura e as prestações de conta. A responsabilidade de cada município, né? Os presidentes ele tem autonomia para fazer a prestação de conta. Quando ele tem dificuldade de fazer essa prestação, ele manda para a estadual. Então, aqui no município do Rio do Sul, por exemplo, a gente fazia a prestação de conta e mandava para a estadual para verificar se ela estava batendo ou não. Ou seja, nosso candidato aqui do município do Rio do Sul não teve problema de prestação de conta, que sempre após da eleição a gente fazia toda a prestação de conta, né? O estranho nessa questão é que todo candidato, para poder participar de um pleito eleitoral, ele precisa passar pela convenção partidárias. E depois, tendo o nome aprovado pelo partido, é que o nome dele vai ser colocado à disposição também da Justiça Eleitoral para disputar a eleição. E ele precisa também assinar esse registro de candidatura no fórum, para poder ele estar apto a ir para as ruas pedir o voto do eleitor. No caso dessa senhora, que alega que não conhecia esse processo e nem sabia que ela era candidata, a Justiça Eleitoral diz que pode ter havido aí alguma situação que deve ser investigado pela própria Justiça Eleitoral. Mas é necessário que a eleitora possa comparecer ao cartório da 4ª Zona para que seja tudo investigado e saber o que de fato aconteceu neste processo. Em caso em que os partidos ou coligações colocam candidatos apenas como candidato tampão,
que é aqueles candidatos que vão ocupar uma vaga somente no nome, para que o partido complete o número das 28 vagas que são disponíveis para disputar uma eleição em cada chapa. Nesse caso, segundo a Justiça Eleitoral, se for confirmado que a pessoa colocou o nome somente para isso, haverá pena de multa para o partido. Nesse caso, a legislação prevê que deve haver, no número de candidatos do partido político nas eleições, um mínimo de 30% para o sexo. No mais comum é o sexo feminino. Nesse caso, às vezes acontece da captação de candidatas para a composição desse número de vagas para a eleição. A legislação prevê multa eleitoral nesse caso. Caso comprovado que há essa captação somente para o preenchimento do mínimo de 30%, há previsão de multa eleitoral, um processo a ser todo tramitado para aplicação ao partido político. O candidato, mesmo que ele tenha sido colocado o nome dele lá só como candidato tampão, ele não disputa eleição, ele não faz campanha, ele precisa saber que o nome dele está naquela disputa eleitoral. O partido tem que orientar ele a isso. Exatamente. Definido o registro de candidatura, o eleitor ele é intimado, na verdade o candidato é intimado e ele vai saber que é candidato naquelas eleições. Então, sendo candidato, o eleitor participará do pleito e no final, após o prazo de 30 dias do pleito, seja no primeiro, seja no segundo turno, ele tem a obrigação de prestar contas. E essa obrigação é do candidato e não é do partido e nem da coligação partidária. Existe possibilidade de haver fraudes no sentido de assinaturas de alguém assinar por uma outra pessoa, nesse caso de candidatos tampão? Bom, existir sempre há a possibilidade, mas eu desconheço que isso tenha ocorrido aqui perante a quarta zona. Todo o processo de candidatura, de registro de candidatura passa pelo crivo judicial, análise documental, então é um processo bem minucioso. As chances, eu posso dizer que pode acontecer, mas a tendência, a ideia é diminuir, fazer o máximo possível que isso não ocorra.